E aí, galerinha do terceiro, beleza? Tudo bem? Como estão indo aí com essa pandemia aí? Devagarinho chegamos lá, né? Podemos desanimar, certo? Vamos lá, gente, ó. Vamos trabalhar hoje com a aula 14, setor A, página 57, que fala sobre resultante. Resultante das forças, tá bom? Já bati um papo com vocês sobre essa aula, tá? A gente vai dar uma retomada aqui, resolver os exercícios, tá bom? Que é bem tranquilo também, tá? Então, uma aula bem curtinha, bem tranquila, por quê? Para encerrar isso aqui, falta a primeira e a segunda lei de Newton. Então, mais duas aulinhas, a gente faz uma aulinha primeira lei, uma aulinha segunda lei e acabou, é bem tranquilo. Ou até faz duas juntas e amarra tudo junto, tá bom? Vai dar uma acelerada aí, tá? Vamos ver no decorrer depois, tá bom? Creio que dá para fazer as duas juntas aí, sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Então, nós vamos trabalhar com força resultante. O que seria a força resultante? É o resultado das forças. Seria a somatória dessas forças, né? Seria a junção de várias as forças que se transformasse em uma só, teria uma força resultante com relação a essa, tá? Então, vamos supor aqui, ó, se eu tivesse duas forças, uma de, sei lá, 30 newtons e uma outra de 50 newtons. Se elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, lembrando, direção é a linha, sentido é a seta, lembra? Então, direção aqui horizontal, sentido aqui, ó, certo? Tá indo para a minha direita aí, certo? Tudo bem? Ó, de costas para vocês, para a direita aí, tá? Então, o que acontece, gente, ó? Eu tenho 50 newtons e 20 newtons. Se elas têm a mesma direção, o mesmo sentido, você soma. Então fica 30 mais 50, vai ficar 80 newtons, tá? Essa é a ideia do exercício, tudo bem? Agora, se eu tenho a mesma direção continua horizontal, mas os sentidos são opostos. Aqui é 30 e aqui é 20. Se é oposto, você subtrai. Seria a mesma coisa de um cabo de guerra, né? O pessoal puxando para um lado, então aplica uma força para um lado, aquela força, quem está aplicando a força para esse lado, a força é somada, o pessoal aplicando a força do lado oposto é somada também, e a diferença entre os grupos é subtraída, já que eu estou puxando a corda para um lado, o meu grupo está puxando para um lado, e o outro grupo está puxando para o outro, tá bom? Então as forças desse grupo são somadas, a força do outro grupo também é somada, mas no final são subtraídas, já que os sentidos são opostos, certo? Uma outra possibilidade, então aqui vai dar 30 menos 20, né? 10 newtons, tá? Essa é a resultante, tá bom? Resultante também é uma força, e toda força, em homenagem a Isaac Newton, é dada em Newton, a letra N maiúscula aí, não esqueçam, tá? Também pode ser perpendicular, né? Perpendicular é quando faz um ângulo de 90 graus. Vamos supor, vai, eu tenho uma força de 5 newtons, vamos pegar um triângulo conhecido, vai. Eu tenho uma força de 8 newtons aqui e uma força de 6 newtons aqui. E entre elas formam um ângulo de 90 graus. Se formam um ângulo de 90 graus, automaticamente já são perpendiculares entre si. Como é que eu acho a força resultante? Vai fechar aqui o triângulo, tá bom? Eu vou achar aqui o valor de R. Quem vai ser minha resultante, então? Vai ser a hipotenusa desse triângulo. Então, a minha força resultante, R ao quadrado, né, vai ser igual aos lados ao quadrado. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Como aqui é um triângulo conhecido, né, gente? Fazer direto aqui, né? 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36. 84 mais 36 dá 100. O quadrado passa na forma de raiz. Isso aqui fica a raiz de 100. Então, minha resultante, raiz de 100, vai ser igual a 10 newtons, tá? Então, essa é a resposta do exercício. Então, nós temos aí três tipos, né? Mesmo sentido e mesma direção, soma. Mesma direção e sentidos opostos, subtrai. São perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Como é que eu faço? Pitágoras, tá bom? Anotem isso aí rapidinho, tá bom? Eu só vou dar um minutinho para vocês copiarem e a gente fazer o quarto caso, que é quando não é nem mesma direção, nem oposto, nem perpendicular. São vetores soltos aí. Vamos ver como é que monta, tá bom? Um minutinho para copiar, tá?
certo? Continuando aqui, tá bom? Então, entenderam as três situações? Mesma direção, mesmo sentido, soma. Mesma direção, sentidos opostos, subtrai. Perpendicular, Pitágoras, certo? Tá bom? Então, rapidinho para copiar aí. A louça é pequena, né, gente? Então, rapidinho copia aí. Apagar com pano, que é mais prático, apagador. Apagar mais fácil. Tá bom? Vamos lá, e quando eles são em qualquer direção? Vamos supor, eu tenho um vetor aqui, eu tenho um vetor aqui, eu tenho um vetor aqui, e tem um vetor para baixo aqui, um pouquinho maior. Como é que você faz? Vetor 1, vetor 2, vetor 3 e vetor 4. Você vai colocar, vai distribuir do mesmo jeito que ele aparece aí no exercício. Como? Esse primeiro aparece na vertical com a seta para cima, vertical com a seta para cima, mesmo tamanho, tá, gente? Esse aparece na horizontal, então esse aparece na horizontal, beleza, aqui, ó. Esse aparece na diagonal, então ele aparece na diagonal, ó. Acaba um, começa o outro, acaba um, começa o outro, sempre obedecendo o tamanho e sua inclinação. Aí o último tá aqui, é para baixo, então tá aqui, ó. Beleza, então quem vai ser a resultante? Minha resultante vai ser isso aqui, ó. Vai ser a diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Meu R vai ser isso aqui, ó, só. Esse vai ser meu R, certo? Aqui eu fiz 100 valores, mas com o valor fica mais fácil para fazer, tá bom? Vocês vão observar que eu podia fechar um triângulo aqui, ó. Aí se eu tivesse esse lado, eu tenho esse, vai fazer de várias maneiras diferentes, tá? Quando você encaixar, você vai ver. Geralmente exercício desse assim, em vestibular não cai muito, porque ele tem que te dar malha quadriculada. No Enem não é mais possível, já que eles gostam bastante de arte, de figuras assim, né? Tá bom? Então pode ser no Enem cai, mas aí dá malha quadriculada, fica fácil. Olha, tanto para cima, tanto para o lado, tanto inclinado, tanto para baixo. Então você medir quanto vale essa diagonal. Então é bem tranquilo, certo? Esse é o quarto caso, então, quando eu não tenho nem mesmo sentido, mesma direção, nem sentidos opostos, nem perpendicular. São vetores aleatórios, tá? Então é só medir, tá bom? Encaixar na ordem, do 1 até o 4, na ordem, onde acaba um, começa o outro, acaba um, começa o outro. A diferença entre o ponto de partida, certo? O ponto de partida P e o ponto de chegada C, essa distância é a força resultante. Tudo bem? Lembrando que a resultante é representada pela letra R e sua unidade de medida é Newton, em homenagem a Isaac Newton, certo? Tudo bem? Vamos lá. Resolvendo exercício. Vamos lá. O exercício 1 está assim. Determine a intensidade da força resultante nos seguintes casos. Os primeiros são bem fáceis, gente. Olha o item A. Eu tenho 7 newton para um lado e 10 para o mesmo lado, certo? Está na mesma direção e no mesmo sentido, certo? Então, se é a mesma direção e o mesmo sentido, soma. Então, o item A resultante vai ser quanto aí? 10 mais 7, né? 10 mais 7, 17 newton, tá bom? Olha o item B, bem fácil também. Eu tenho duas forças, agora em sentidos opostos. Mesma direção em sentidos opostos. Você vai subtrair. E qual a ordem? É o A pelo B? Não, aqui é o maior menos o menor, já que não existe força negativa, tá bom? Então aqui eu vou ficar com a resultante, 8 menos 3, 5 newton, tá bom? Item C. Item C eu tenho duas forças para baixo e uma força para cima. Não tem problema. As que estão no mesmo sentido você soma. Então eu vou somar o 8 com 15, vai ficar 23. E eu vou subtrair a que está para cima, que vale 3 newtons. Então minha resposta, 23 menos 3, 20 newton, tá bom? Certo? Tranquilo até aí? A D já está feita. Eu fiz para você no exemplo, tá bom? A D já está feita. Eu fiz para vocês no exemplo aí que eu passei para vocês agora. Certo? Tudo bem então? Então vocês copiarem aí para resolver aí, tá? Fica um pouquinho maior aí. Vamos lá. 1 minutinho também, tá? Cravado no relógio, hein, gente? 1 minutinho tá ótimo, tá?
1 minuto cravado, passou, beleza? Então, ó, essa luzinha aqui expliquei para vocês que os vetores estão soltos e eu fiz os 3 primeiros, tá? Lembrando que o item D também já tinha feito, tá? Que era aí, são perpendiculares entre si, né? Um lado vale 6, o outro vale 8. Teorema de Pitágoras, triângulo conhecido, né? Se um cateto vale 6, o outro vale 8, a resultante vai ser 10. Então, a resposta da D, tá bom? A resposta da D, 10. Certo? Pagando aqui. Tá bom? Vamos lá, continuando aí. X caiu. Vamos lá. Aí você tem duas forças para cima. Aí é uma salada, né? Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho 7 para cá. Quanto para cá? Deixa eu ver. 10. 10. Tudo Newton, tá? Para baixo, 13. Pro lado de cá, 15. Pro lado de cá, 12. Então vamos lá. Mesma direção, 17. Certo? Para cima eu tenho 17. Para baixo eu tenho 13. Então eu entendo o seguinte. Eu tenho 17 para cima e para baixo 13. Então aqui, ó, a vertical minha, a vertical vai ficar 17, que é a junção dessas. Certo? Menos 13, vai ficar 4 newton. 4 newton para onde? Para cima, está sobressaindo. 17 está para cima. Então aqui vai ficar 4 newton, certo? Na horizontal agora eu tenho 15 para a direita e 12 para a esquerda. O 15 é maior, sentidos opostos subtrai, 15 tira 12, 3. Então aqui é 3 newton. Olha aí, gente, ó. Ficou essa figura aqui, ó. 4 newton para cá, para cima, e 3 na horizontal. Ficou 4 na vertical para cima, 3 na horizontal para a direita. Como é que eu faço? Triângulo, retângulo, né? Ó, Pitágoras, né, gente? De novo, fecha o triângulo e acha a resultante. Lembrando, são perpendiculares entre si, sempre Pitágoras. Gente, não precisa nem fazer a conta. Triângulo conhecido de novo. 3, 4, 5. Tiver dúvida, faz Pitágoras. Vai ficar r ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Aí 4 vezes 4 vai dar 16, 3 ao quadrado dá 9, 16 mais 9, 25. Isso aqui vai dar raiz de 25 e vai dar R igual a 5 newton, tá? Mas como esse é um triângulo conhecido, estão no terceiro, então careca de saber já, tá bom? Então resposta do exercício, R igual a 5, tudo bem? Observe que está uma misturada de número aqui, mas é um exercício bem fácil, bem simples, tá? Só era lembrar, mesma direção, mesmo sentido, soma, oposto, subtrai, matei, 4 para cima. Sentidos opostos de novo, subtrai, 15 tira 12, 3. 4 e 3, ângulos de 90 graus, perpendiculares entre si, triângulos conhecidos, cateto 3, cateto 4, resultante 5, tudo bem? Vamos lá então, copinha aí para o próximo, 2. Vou encerrar essa parte da aula aí, tá bom? Copiaram, né? Fácil aí, né? Tranquilo até aí. Certo? Vamos lá pro próximo. Ó, próximo. Tá? Exercício 2, página 58. Página 58, exercício 2. Vamos lá. Tá assim o exercício. No trabalho para despoluir o rio Tietê, na cidade de São Paulo, uma balsa carrega com uma draga, movendo-se paralelamente às margens do rio. A balsa é tracionada por 2 cabos de aço, que
que aplicam forças iguais, como mostrado na figura a seguir. Então você tem uma balsa e duas forças puxando essa balsa, duas trações. E ele fala que a força é T. Não te dá o valor, ele fala que a força é T. Só que entre as forças T forma um ângulo de 90 graus. Pergunta: a força resultante das forças de tração dos cabos de aço é... Em resumo, ele quer saber quanto vale a força resultante exercida pelos cabos de aço. Então, os cabos de aço estão aqui. Esse faz uma força T, esse também faz uma força T. Só que entre eles tem um ângulo de 90 graus. Então, automaticamente, eles são perpendiculares entre si. Então, como é que eu acho a resultante? Resultante é igual, né? Você não vai fechar o triângulo, Pitágoras, minha resultante vai estar aqui, ó. Só elevar tudo ao quadrado, né? Resultante ao quadrado vai ser igual a t ao quadrado mais t ao quadrado, certo? Minha resultante vai ser igual a t quadrado mais t quadrado, eu vou ter 2t quadrado, correto, gente? T quadrado mais t quadrado, 2t quadrado. Então, minha resultante vai ser igual, passo o quadrado para o outro lado, vem em forma de raiz, raiz quadrada de 2t ao quadrado, certo? Olha o meu exercício aí, raiz quadrada de 2t ao quadrado. O quadrado corta ali, ó, posso cortar o quadrado com a raiz, certo? Então, minha resposta resultante é igual a raiz de 2t, certo? Por que 2t, gente? Aqui, ó, voltando, esse quadrado, ele vem para fora que ele cortou com a raiz. O 2 do t não dá para tirar, gente. Se fosse 4, raiz de 4 é 2, você tiraria também. Mas aí não tem como tirar, tudo bem? Aqui ficou elevado a 1, né? Ó. T quadrado corta com a raiz, 2 dividido por 2 fica 1. Então, t ainda está aqui, tudo bem? Então, a resposta certa, tá? Ó, vocês têm aí resposta item C de casinha, tá? Raiz de 2t, tá? Lembrando, né? Ó, o t quando corta, ele vem para fora, né? Ó, o professor aí, né? O t quando corta, vem para fora, tá bom? Então, a resposta certa, item C, tá? Raiz de 2t. Porque aqui, ó, quadrado com quadrado, corta e fica t elevado a 1. T elevado a 1 para o lado de fora, tudo bem? Então, essa é a resposta do exercício, tá? Ó, item C, tá bom? Raiz de 2 vezes t, tá? Ah, igual eu falei para vocês, se o 2 daria para tirar da raiz, C. Aqui fosse 4, raiz de 4, 2, tiraria, ficar 2t fora da raiz. Como a raiz de 2 não tem, mantém a raiz de 2. O quadrado, como é t quadrado, você corta. Se fosse t a quarta, também dava. 4 nem dando. Como é que eu tiro da raiz? Divide o expoente com a raiz. Se aqui fosse 4, aqui fosse 2, 4 dividido por 2, que é t quadrado pelo lado de fora, certo? Então, você resolveu do mesmo jeito, a mesma ideia, tá bom? Então, a resposta certa aí tem C, raiz quadrada, tá bom? De t, já que o t saiu da raiz que ele era ao quadrado. Tudo bem? Então, essa é a resposta do exercício 2. Um minutinho, tá bom? Passou um minutinho, né, galera? Bem tranquilo aí, tá bom?
Para encerrar então aqui, entenderam? Então aqui, gente, ó, quadrado passa na raiz, tá bom? O T corta com a raiz vem para fora, raiz de 2 fica lá dentro. Resposta certa, raiz de 2 vezes T, certo? Acabou o exercício aqui, acabou essa aula também. O que eu vou querer de vocês? Tarefa mínima dessa aula, tarefa mínima, tá bom? Essa aula é aula 14. Aula 14, certo? Então, eu quero a tarefa mínima da aula 14 de vocês, tá? E na próxima aula nossa, nosso próximo vídeo, vai ser a primeira lei de Newton, quero ver se consigo fazer a primeira e a segunda lei de Newton juntas, tá? Aí a gente já encerra essa apostila 2. Com certeza, na próxima semana, já entraremos na apostila 3, tá bom? Certo? Aí, tranquilo aí. Como a gente teve esse mês de férias, vocês têm até a apostila 4, que era para estar mais ou menos agora na apostila 4. Mas não esqueça que a gente teve um mês de férias, né? Então, nesses 30 dias aí que nós vamos ter aí, que seria esse mês de férias, que vocês vão ter aula normal, a gente consegue recuperar tranquilo. Daqui a pouco a gente tá chegando na 4, na 5, vai dar tudo certo aí, tranquilo? Espero que tenha ajudado vocês aí, tá bom? Bom restante de dia para vocês, tá? Façam a tarefa mínima, tá bom? E vamos que vamos, tá bom? Próxima aula nossa, então, aula 15 e aula 16. Vocês conseguem montar as duas juntas, tá? Para encerrar essa apostila de vocês. Beleza, gente? Um abraço. Até mais, valeu, tchau, tchau.